Antigamente as mães preparavam nossos pratinhos com a comida, colocava a gente sentado em uma mesa ou no chão. Nem todo mundo tinha uma mesa com cadeiras em casa. Às vezes era um banco enorme e ali colocava 4 ou 5 meninos. Aqui em casa os mais novos eram quatro os mais novos. Então a minha mãe colocava a gente nesse banco, entregava o prato na mão e nós comíamos sem questionar. Ninguém ouvia a frase eu não quero isso, eu não como aquilo. Não. Mãe não perguntava filho, você quer comer ovo ou carne? Não. Sabe por que ela não perguntava? Porque a gente comia o que tinha. E dava graças a Deus quando tinha. E Deus sempre proveu, porque eu não lembro de ter ficado um dia com fome. E lembro de coisas da minha infância de quando eu tinha 4 anos de idade. Então, esses lapsos de memória nunca me trouxeram à tona uma lembrança de que eu tivesse ficado um dia com fome. Minha mãe pode até ter ficado sem comer, mas nós nunca ficamos. O que eu quero dizer com isso é quando o poder do sim pode arruinar uma criança e quando o poder do não pode salvar essa criança. Hoje em dia os pais saem com os seus filhos, vão para restaurantes. Lá, a primeira coisa que eles fazem, na grande maioria dos casos, filho quer sentar onde? Filho quer comer o quê? Ou seja, está dando para uma criança de 5, 6 anos um poder de escolha que vai arruinar a educação dessa criança futuramente. Porque vai chegar um tempo em que ela vai querer algo e se esse pai não puder dar, essa criança vai fazer birra. Vai criar uma confusão dentro do ambiente no qual estiverem. Cuidado com a educação que vocês têm atribuído aos seus filhos. Os pais estão dizendo sim demais para essa geração e esqueceram que o não é importantíssimo nesse processo da educação. Gente, a primeira educação que existe é a familiar. São os valores transmitidos pelos pais dentro do ambiente familiar. Casa, lar, pai e mãe têm que educar. Para que quando essa criança chegar na escola, ela não dê trabalho aos seus professores, para que ela entenda o conceito de respeito e o limite das coisas. Eu sou professor há 15 anos. Sou pedagogo há 1 ano e alguma coisa. Mas muito do que eu aprendi na pedagogia, eu já havia presenciado em sala de aula. Na prática, aprendi a teoria. Então eu posso falar com conhecimento de causa. O não faz parte da educação. Se não puder, diz não. Eduque o teu filho para que ele entenda que haverá momentos na vida em que ele não terá aquilo que ele quer. Porque a vida não se resume no sim, no eu quero, eu tenho que ter. Cuidado com a maneira como você tem educado o teu filho. Tá parecendo que o filho é o rei e que os pais são os súditos. E você não está aqui para servir o teu filho. Você está aqui para cuidar dele quanto a criança e transmitir para ele os valores fundamentais para que ele se torne um cidadão de bem. Quando você disponibiliza sim demais, você está estragando completamente a educação dessa criança. Professor Hamilton, mas eu tenho condição financeira, se meu filho me pedir uma moto, eu vou dar para ele. Tudo bem, mas mostre para ele a importância do trabalho para adquirir tal produto. Dê para ele tarefas. Dê para ele algo que ele precise fazer para chegar no objetivo final, porque senão vai ser sempre dessa forma. Tudo que ele quiser, ele vai pedir e o papai vai dar. E quando o papai não estiver mais aqui, ele vai se tornar um adulto insuportável, porque quando for conviver em sociedade, em seu grupo de amigos, colegas de trabalho, que não obter êxito naquilo que ele quer, ele vai se tornar uma pessoa insuportável. Você pode discordar da minha fala, não tem problema, eu estou falando com conhecimento de causa. Uma pessoa que tem contato com alunos de todas as idades há 15 anos. Eu sei exatamente o que a gente enfrenta em sala de aula por questão de receber filhos que os pais mimam,
crianças que só comem isso ou só comem aquilo, e dá um trabalho imenso. Para você que acha que professor ganha no mole, a gente tem um trabalho imenso para ter controle de classe com esses filhos que sempre ouvem sim. E eu, quanto a professor, tem momentos que eu preciso dizer não para ele. E aí ele não entende, porque em casa, tudo que ele quer, ele consegue. Pense nisso com carinho. Eduque o teu filho para que ele entenda o valor do sim, mas que, acima de tudo, ele compreenda a importância do não. Beijo carinhoso. Peço desculpa se eu ofendi alguém com essa fala, mas eu estou falando como profissional. Eu sou educador, eu sou pedagogo. Eu tenho conhecimento de causa para trazer essa abordagem. Cuidado com aquilo que vocês fazem com seus filhos, porque futuramente isso pode virar contra você. E aí você vai ver a importância que tinha ter dito não em alguns momentos.